Ok, pessoal, então vou gravar aí essa videoaula para a gente tratar sobre grandezas físicas, algo que eu não vou abordar em sala porque a gente tem pouco tempo para cumprir a meta, né? Mas vai ficar registrado aí nesse formato para vocês. Então o plano de aula vai ser abordar aí as principais grandezas físicas, como comprimento, massa, tempo, fazer um resumo sobre elas, abordar o assunto aí de unidades de medidas e de sistemas de unidades, concluindo com uma abordagem aí sobre a diferença entre grandeza física e unidade de medida. Então vamos começar tratando desse assunto de uma forma um pouquinho diferente do que é visto nos livros didáticos. Vamos pensar em como é que se resolve um problema de física, como por exemplo a queda de um corpo na superfície da Terra, ou então a determinação da velocidade da luz, ou então a transferência de energia sob a forma de calor de um corpo para o outro, né? Como que esse problema é tratado? Então, na física a gente usa uma estratégia que também é bastante utilizada na computação, a estratégia de dividir para reinar. Mas o que é que significa isso? Como dividir? Bom, então, considere aí um problema como, por exemplo, o estacionamento de um carro. Veja que há uma infinidade de informações à disposição aí, como por exemplo, se está chovendo, se está fazendo sol, como é o nome do motorista, o modelo do carro. Mas dentre todas essas informações disponíveis, tem uma que é crucial para resolver o problema. É justamente o comprimento da vaga em relação ao tamanho do carro, né? O comprimento é uma grandeza física. Ela está relacionada ao tamanho de alguma coisa em uma direção. Vamos verificar então um outro problema. Talvez você queira enviar um presente pelos correios a um parente ou coisa assim. E daí o que vai ser importante para determinar quanto vai custar o envio? Veja que há também aí nesse caso uma infinidade de informações, como por exemplo qual é o produto, de onde vai, para onde vai, mas na hora de determinar o preço tem uma informação que é crucial: a massa do produto. Então a massa é uma grandeza física e ela está relacionada com a dificuldade em se alterar a velocidade de alguma coisa. E pense agora em um problema, talvez corriqueiro. Digamos que você esteja atrasado para ir à sua aula, né? E aí, de novo, nesse problema aí tem uma infinidade de informações, como por exemplo, qual vai ser a aula, onde é a escola, qual é a cidade, por aí vai. Mas tem uma informação que vai ser crucial para resolver o problema, que vai ser o tempo, né? Quanto tempo leva essa viagem entre a casa e a escola e qual é o horário, né, em que você vai iniciar essa viagem, né? Isso vai ser crucial para determinar se você vai chegar atrasado ou não em sala. Então o tempo é uma grandeza física. Ele está relacionado à duração de uma sucessão de eventos. Então o que são essas grandezas, afinal de contas? Essas grandezas, percebam, são o resultado dessas seleções. Então, dentre todas essas informações que estão à disposição, nós separamos essas que são úteis para a solução do problema num processo que é chamado de abstração. Abstração significa separação. Então, esse é o espírito da coisa, né? Dentre tudo o que existe, separamos algumas informações que vão ser cruciais aí para a solução dos problemas. E trabalhamos com elas. Bom, então vamos falar agora um pouco sobre a unidade de medida, né? Então já verificamos aí que comprimento, massa e tempo são abstrações, ou seja, são separações das informações da natureza que nós utilizamos aí para tratá-la, né? Mas e aí, como é que a gente trabalha com essas grandezas? Então é nesse caso que faz necessário utilizar o conceito de unidade de medida. A gente precisa medir essas grandezas, essas propriedades. E aí como é que a gente mede massa, comprimento e tempo? Bom, medir é comparar. No caso do comprimento, a gente vai comparar o tamanho que se quer medir com um padrão. Você está vendo aí na figura um padrão de comprimento, que é uma barra de platina e irídio. Na verdade, esse padrão já foi substituído por um padrão baseado no tempo, mas esse era o padrão utilizado para medida de comprimento. Ele era chamado de metro. No caso da massa, o padrão é ainda um cilindro feito dessa liga de platina e irídio, né? Um material escolhido justamente porque é muito resistente à evaporação, mas mesmo esse material está evaporando e essa modificação está prejudicando aí setores da ciência, da indústria que precisam de unidades de medida muito precisas, né?
Então essa evaporação aí do padrão de massa está se tornando uma complicação, uma limitação aí para o avanço científico e tecnológico. No caso do tempo, a unidade de medida é mais sofisticada, né? O segundo é a unidade de medida de tempo, né? Ele é o intervalo entre esse número de oscilações aí da luz emitida por um átomo de césio 133, tá? E esses padrões aí foram organizados em sistemas de unidades. O sistema mais utilizado é o Sistema Internacional de Unidades, estabelecido em 1960 em Paris, durante a 11ª Conferência Internacional de Pesos e Medidas, que tentou padronizar, né, essa grande variedade aí de unidades e padrões, e foram estabelecidas 7 grandezas físicas fundamentais: a massa, o comprimento, o tempo, intensidade de corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria. Todas as demais grandezas físicas são derivadas dessas. As primeiras que nós afirmamos atrás aí são as fundamentais. As demais são derivadas. Por exemplo, velocidade é a razão entre comprimento e tempo. A área, produto de comprimento por comprimento. E foram estabelecidas as unidades de metro para o comprimento, né, quilograma para massa, segundo para o tempo. Temos outros sistemas de unidade que são utilizados aí nos países de língua inglesa, é o sistema britânico. Temos também aí o sistema chinês, né, bastante utilizado na China, já começa a ser substituído pelo sistema internacional, e alguns sistemas utilizados ainda na engenharia. Mas, afinal de contas, para a gente concluir aqui, qual que vai ser aí a diferença entre grandeza física e unidade de medida? Então, considere a distância entre o Instituto Federal e a sua casa. Essa distância pode ser expressa em metros, em quilômetros, em milhas, em jardas, etc. O que é que todas essas quantidades têm em comum? Todas elas são medidas de um tamanho numa direção. Considere, por exemplo, sua massa, né? Ela pode ser expressa em quilogramas, onças, libras. Mas o que é que todas elas têm em comum? Todas elas expressam a dificuldade de se alterar a velocidade do seu corpo. Então, grandezas físicas são propriedades da matéria e dos eventos. Então, o comprimento é a extensão do corpo numa dada direção, né? A massa é uma propriedade ligada à dificuldade de se alterar o movimento do corpo. E o tempo é uma propriedade relacionada aí à duração do evento. Unidades de medida são a forma que nós encontramos para trabalhar com essas grandezas. A gente determina um padrão para a unidade, e a medida vai ser o resultado da comparação da grandeza com o padrão. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar, né? Uma breve introdução aí sobre grandeza física e unidade de medida. Vocês poderão consultar aí as bibliografias aí da referência, que eu vou deixar aí no final do vídeo. E eu vou passar aí essas referências também para vocês consultarem, tá? Eu acho que sobre esse assunto tá bom. Quem quiser se aprofundar pode pesquisar aí nos livros mais especializados, e eu fico aí à disposição para a gente esclarecer porventura algumas dúvidas que surgirem sobre esse assunto, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.